Eu não falei ainda, várias carinhas conhecidas. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre o tema mediunidade. Na verdade, o foco acaba sendo psicofonia e psicografia. Porém, para a gente chegar em psicografia e psicofonia, nós precisamos falar deste panorama das manifestações. Por que a gente fala isso? Vocês, como futuros coordenadores, né, de grupos de exercício mediúnico, receberão inúmeros questionamentos a respeito da parte fenomenológica. O que isso quer dizer? Normalmente, qualquer fenômeno que acontece, as pessoas colocam dentro do mesmo balaio e dizem que é um espírito que está fazendo a manifestação. Então, o intuito inicial nosso aqui é justamente explicar que os fenômenos existem. Nós não podemos dizer que eles não existem, porque eles existem. A questão é ser ou não mediúnico. Então, nós vamos começar a explicar quais são esses fenômenos até nós chegarmos na mediunidade. Então, quando a gente fala da manifestação de um espírito através de um médium, nós estamos falando de um processo de comunicação e estamos utilizando a nossa faculdade mediúnica nesse sentido, ou seja, um processo mediúnico está acontecendo. Porém, os outros fenômenos, eles podem existir sem haver a intervenção de um espírito. Quem é que faz isso? Muitas vezes, nós mesmos. Então, é isso que a gente precisa entender. Isso precisa ficar claro para vocês, para que vocês possam explicar para os coordenandos. Não basta dizer, isso não existe, isso não acontece. Não é assim, o fenômeno acontece. Se você nega o fenômeno para o coordenando, você o está chamando de mentiroso, né? O fenômeno existe. Então, nós precisamos explicar o que é que está acontecendo e separar o que são todos esses fenômenos, tá? Então, para começar, a gente já falou disso aqui na última vez em que nós estivemos aqui, mas só para fazer o início, né? Então, o espírito encarnado é composto de quê? Espírito, perispírito e corpo biológico, ok? O espírito desencarnado, ele só possui espírito e perispírito, ok? O perispírito, ele é formado de quê? Ele é formado de elemento cósmico universal. É matéria. É uma matéria mais sutil que os nossos órgãos físicos do nosso corpo biológico aqui não conseguem perceber claramente. Mas esta matéria sutil existente no perispírito, ela continua sendo matéria, mesmo que sutil. Ok. Posto isso, a gente vai explicar o primeiro fenômeno que se chama ideoplastia. O que é a ideoplastia? Ela é uma palavra que vem do grego, né? Ideia mais platô, que significa modelar. Pois não? Em relação à aura, como é que ela seria parte do perispírito? Não, a aura é um conjunto de emanações eletromagnéticas, de todo o conjunto encarnado. Então, não é que ela faça parte, é só essas emanações. Mas é uma manifestação do corpo físico. Na verdade é do conjunto encarnado, mais associada a ele. Tá? Então, a ideoplastia, que vem do grego, é como se fosse a modelagem de uma ideia. Que ideia? De onde vem essa ideia? Então, a gente tem um conceito aqui que seria uma materialização ou uma formatação, como queiramos chamar, de uma ideia impregnada no ambiente pela força cultural
ou algo muito pensado por um indivíduo-grupo. Vamos explicar o que é isso. Vamos supor que todos nós aqui resolvemos pensar a mesma coisa. Então, a gente está bombardeando este ambiente com esta mesma ideia deste grupo cultural aqui. Daí, nós vamos, na sequência, falar um pouquinho, bem breve, sobre ectoplasma, que vocês já devem ter ouvido várias palestras aí sobre ectoplasma, né? Então, se nós pegarmos esta ideia que está impregnada no ambiente e juntarmos com o ectoplasma, a gente pode ter a materialização ou formatação dessa ideia no polissistema material, porque, por causa da energia do ectoplasma ser do polissistema material, e vai durar por quanto tempo? Enquanto houver o ectoplasma. Então, vamos explicar um pouco melhor. Por exemplo, lá no interior, as pessoas, pelo menos há tempos atrás, não sei como que é hoje, né? Mas tinham o hábito de assustar as crianças, não vão lá fora à noite, tem bicho-papão, tem saci-pererê, tem mula sem cabeça. Ou seja, a criança crescia com essa ideia. E era uma força cultural. Todos pensavam dessa forma. Então, os pais colocavam essas ideias para as crianças, então isso era uma ideia padrão daquele ambiente, existia naquele ambiente. Se nós tivermos ectoplasma associado a esta ideia forte impregnada no ambiente, haverá então a manifestação dessa ideia. Haverá então a visualização da mula sem cabeça, do saci-pererê, etc, etc, etc. Ok? Até aí? Vou deixar para falar das casas mal assombradas daqui a pouco. Vou falar um pouquinho sobre ectoplasma primeiro. Oi. Só uma pergunta, mas quando tem essa materialização que você menciona, essa visualização, é meramente uma imagem, né? Isso. Assim, a mula sem cabeça, parece uma imagem da mula sem cabeça. Enquanto existir o ectoplasma, ele gasta. Então, a partir do momento que ele gastar, some a imagem. E esse ectoplasma seria de quem exatamente? Ah, é o que nós vamos falar agora. Já vamos responder a sua pergunta aqui. Então, ectoplasma. Vocês já viram muita gente falar por aí a respeito disso. Ectoplasma, ele não existia na obra de Kardec. Se nós lermos toda a obra de Kardec, não existe menção nenhuma a ectoplasma. Kardec costumava falar em fluido animalizado e tem mais uns outros fluidos que ele menciona lá, só que ele ainda fazia uma certa confusão entre o ectoplasma, o fluido vital e o perispírito. Então, se pegarmos, por exemplo, o livro dos médiuns, tem parágrafos que a gente precisa destrinchar, porque no mesmo parágrafo ele mistura os três como se fosse uma coisa só. E são coisas distintas. Só que na época, com o conhecimento limitado que existia, não havia possibilidade de se entender exatamente o que era um e o que era outro. Quantos anos já se passaram das obras de Kardec? Mais de 160 anos aproximadamente, né? Por aí. Então, muita coisa, graças a Deus, nós já evoluímos. Então, o perispírito, só para a gente relembrar, né? O perispírito é a interface entre o corpo biológico e o espírito. Então, tudo que precisar ser comunicado do corpo biológico para o espírito vai ser através do perispírito e vice-versa, do espírito para o corpo biológico. Então, o perispírito faz essa comunicação e é sempre através do perispírito que haverá atuação do espírito na matéria. Por isso que
mesmo um espírito desencarnado, ele sempre terá perispírito. Por quê? Porque ele precisa atuar na matéria. Sem o perispírito, o espírito estaria isolado. Então, gente, atenção, aquela ideia que a gente vê em muitos livros, médiums mais antigos que não se atualizaram, o que dizem, se o espírito for um espírito muito evoluído, ele não tem mais perispírito. Balela. Sempre haverá perispírito, por mais sutil que ele seja. Sem o perispírito, o espírito estaria sem possibilidade de atuação na matéria. Então, sempre haverá o perispírito. Oi. Você continua, se você está dormindo, você continua sendo encarnado, porque você continua ligado ao seu corpo biológico. Essa ligação continua existindo. A gente vai também falar sobre sonhos daqui a pouco. Aguarde. Não, é só para a gente não atravessar, porque daí a gente acaba se perdendo aí no meio desses pontos todos. Tá. Relembramos perispírito, fluido vital. Fluido vital é aquilo que dá vida, vamos dizer assim, à matéria. Quando nós vamos reencarnar, nós traçamos o nosso plano reencarnatório, nós já sabemos mais ou menos quantos anos nós ficaremos encarnados aqui na Terra, que é o nosso capital de vida. Então, quando o espírito, nesse momento, pós-concepção, ele está fazendo a elaboração do seu corpo físico, que está dentro do ventre da mãe, ele já está prevendo a quantidade de fluido vital necessária para ele viver 80 anos, 100 anos, 90, 50, né? Então, este fluido vital é algo que, vamos dizer, é uma parte material ainda e que estaria, vamos dizer assim, nessa parte mais material aqui na interface entre o... Opa, estou no lugar errado. Entre o perispírito e o corpo biológico, tá? Então, este fluido vital é aquilo que permite a todos nós estarmos animados. O ectoplasma, ele tem relação direta com este fluido vital. A gente não sabe muitos detalhes a respeito dessa relação direta, mas sabemos que ela existe. Então, falamos de perispírito, falamos de fluido vital e agora vamos falar de ectoplasma. Lembrem-se, eu estou mencionando isso porque na obra de Kardec, muitas vezes se faz menção a esses 3 itens, que são coisas diferenciadas, mas que se faz uma certa confusão. Então, o terceiro, que é o ectoplasma, vamos lá. Ele foi descoberto por Charles Richer em 1903, quando ele fazia experiências de materialização em Argel, na África. O ectoplasma, ele é proveniente do nosso corpo biológico. O irmão Grimm e o irmão Leocádio falam, ele vem do endoplasma. Ou seja, é da nossa célula biológica, ao que tudo indica, parece ser proveniente das mitocôndrias e do retículo endoplasmático. E tem a ver com o processo de respiração celular. Então, este ectoplasma, ele existe por todo o nosso organismo e ele é eliminado por todos os poros do corpo biológico. Ou seja, ele é sistêmico.
Então, nós estamos falando do ectoplasma existente em nós. Porém, existe uma parte que é ambiental. A célula vegetal, ela também possui ectoplasma. A célula animal, não só dos humanos, mas dos animais também possui ectoplasma. Então, onde existe humus, existe ectoplasma. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um manguezal, o que tem nos manguezais? A cor daquela terra, vamos dizer assim, ela já é uma cor escura. E existe ali muitos pequenos animaizinhos, né, que acabam, em alguns momentos, morrendo. E existe essa liberação de ectoplasma. Se nós pegarmos as matas fechadas, também existe liberação de ectoplasma pelos restos de pequenos animaizinhos, insetos que morrem e fazem essa liberação ectoplasmática. Nas caixas de compostagem que nós podemos ter nas nossas casas, que servem até como fertilizantes e tudo mais, também existe ectoplasma. Ou seja, onde tem humus, de forma geral, tem ectoplasma. Então, se nós pegarmos, voltando à nossa ideoplastia, né? Se a gente pegar uma ideia que está impregnada no ambiente e essa ideia impregnada for numa região onde existe esse ectoplasma, vamos chamar aqui entre aspas, né, ambiental, na verdade esse termo sou eu que estou colocando, não existe oficialmente, vai haver a materialização dessa ideia. Então, voltamos aqui para as casas mal assombradas. O que é uma casa mal assombrada? Normalmente aconteceu ali um suicídio, um assassinato, uma tragédia, alguma coisa assim. Alguma coisa aconteceu. E daí as pessoas da região, o que fazem? Não querem nem passar na frente da casa, porque ali deve ter uma energia muito ruim, porque ali deve ter um fantasma, e daí dê asas à imaginação, né? Então, quando todas as pessoas daquele grupo começam a impregnar no ambiente essa ideia, e se houver ali, nessa região, um foco ectoplásmico, em alguns momentos vai haver a materialização dessa ideia. Alguém passou na rua e viu o fantasma, gente. Daí o que vai acontecer? A ideia vai ter mais força ainda, porque daí ele vai ter certeza que ele viu, ele vai contar, vai fazer com que a ideia fique mais forte ainda. E depois, num outro dia, de novo, houve um foco de ectoplasma ali, nova, outra pessoa também viu o bendito do fantasma. E cada vez mais a ideia vai se reforçando. Existe algum espírito ali fazendo essa manifestação? Não, não existe. Zero, nada, não tem um espírito ali. Mas as pessoas dizem que o fantasma está lá e é um espírito desencarnado. É o espírito desencarnado do morto, do suicida ou daquele que foi assassinado, etc, etc, etc. Certo? Então, não existe espírito na ideoplastia. A imagem desse espírito seria a mesma da pessoa que, teoricamente, encarnou lá naquela casa? Ou a pessoa não consegue... Não, fica aquela... ou só na imaginação? É muito variável, porque é uma ideia que está sendo impregnada por várias pessoas. Então, não existe uma clareza, muitas vezes, né? Oi?
uma forma definida. Mas se você está passando ali, se você vê alguém, você nem se atém a detalhes nem nada, você sai correndo, né? E vai alimentando cada vez mais a ideia. Para essa materialização inicial, precisa de um grupo grande de pessoas ou basta um grupo pequeno ou uma família só? Eu diria que depende da intensidade com que esta ideia está sendo impregnada no ambiente. Tanto é que eu coloquei aqui ou algo muito pensado por um indivíduo ou grupo. Então não precisa ser um grupo. Não, não precisa. Mas se a ideia está sendo colocada, impregnada com certa veemência, com certa magnitude, havendo ectoplasma, isso pode acontecer. Tá? Voltando aqui, então, essa parte aqui que eu queria falar sobre essa parte mais ambiental do ectoplasma, né, que tem a ver com a ideoplastia. E daí essa parte aqui, que nós estamos falando em relação a um médium, ela vai ter muito a ver com a parte do animismo, tá? E com o mediunismo também, né? Mas vamos por partes, então. Como eu já falei, o ectoplasma está relacionado com o fluido vital, sai da célula biológica e existem diversos tipos diferentes. O ectoplasma, devido aos diversos tipos, ele pode ser visível, não visível, tangível e não tangível. Eu abreviei aqui. Visível, não visível, tangível e não tangível. Mas, de qualquer forma, ele continua sendo material, ok? O ectoplasma é proveniente do corpo biológico, então ele é material. Uma outra coisa importante, espírito desencarnado não possui ectoplasma. Qualquer manifestação de um espírito desencarnado no polissistema material, ele precisa desta energia chamada ectoplasma, tá? Então, ele precisa do encarnado para fazer a manifestação. Eu já comentei, né, que o ectoplasma é uma substância esbranquiçada que sai por todos os poros do médium, então, portanto, é sistêmico. Quando o médium combina, aqui eu estou falando, o médium entenda nós encarnados, combina o ectoplasma mais o elemento cósmico universal. O que é esse elemento cósmico universal a que eu estou me referindo aqui? Significa que vem do perispírito, né? Mais o elemento cósmico universal que vem do ambiente. Quando ele consegue fazer essa combinação, ele pode materializar o que ele deseja, por ação da sua vontade. Então, o espírito, seja ele o espírito que está promovendo um determinado processo, ele pode, por ação da sua vontade, fazer esta combinação e fazer uma materialização. Mas mesmo assim, se eu sou um médium que faz com que se materialize, eu também estou gastando o meu fluido e eu estou gastando o meu capital de vida também. Se ele faz parte do meu fluido vital. Isso é uma questão muito importante que você colocou, muito importante. Quando se está trabalhando um processo mediúnico através do polissistema espiritual, não existe este gasto energético do meu capital de vida. Mas se eu estiver falando de um processo anímico, haverá. E mesmo no caso da ideoplastia, eu também estou gastando. Quem está gastando? As pessoas que fazem no grupo, né? Não, não, porque esse ectoplasma que nós falamos até agora, né? Tem um outro caso que eu vou mencionar já já, mas para esse caso aqui não tem gasto nenhum do ambiente. O ectoplasma é do ambiente. Mas mesmo tendo a ideia das pessoas. Não, isso não. Isso não.
Senão ninguém mais vai querer pensar. Deixa eu ver aqui, até me perdi. Aqui. Então, através do ectoplasma, se nós quisermos fazer uma manifestação, eu vou colocar aqui como se fosse uma manifestação mediúnica nesse momento, como se fosse um espírito desencarnado, fazendo uma comunicação através de um médium com utilização de ectoplasma. Poderíamos ter uma manifestação como tiptologia, que seriam as pancadas, que a gente vê muito na época de Kardec. A sematologia, que é a linguagem dos sinais, então é a forma como os espíritos, lá naquela época, que o Raul vai falar daqui a pouco, eles conseguiam mostrar, vamos dizer assim, uma parte de até sentimentos ou concordâncias através da manifestação. Então, por exemplo, Odete, dá uma licencinha aqui. Uma cadeira que, na época lá das mesas girantes, quisesse falar um sim ou um não, então se convencionava que um era sim e duas batidas era não. Então era uma tiptologia e ao mesmo tempo era uma sematologia no sentido de sinal. Uma mesa que adernava para frente para fazer uma certa reverência a quem estava participando ali do processo seria um sinal, uma sematologia, né? A pneumatografia é a escrita direta, ou seja, é a escrita sem ser através da mão do médium. Então, você deixa, por exemplo, um papel, uma caneta e a mensagem aparece, né? A pneumatofonia seria a voz direta, então uma voz que fala sem ser através do aparelho fonador do médium. Então, todos esses processos aqui, eles são vistos, percebidos por nós encarnados, pelas pessoas que estão participando, assistindo um processo mediúnico com uma certa geração de produto mediúnico, quem sabe. Então, para ver essa manifestação no polissistema material, há necessidade de ectoplasma. Então, alguém está fornecendo ectoplasma. Alguém está fornecendo. Sim, sim, é o do médium. Normalmente é o do médium. Se for através do polissistema espiritual, existe uma compensação. Agora, se for um processo anímico, justamente por não existir o lado espiritual, a ajuda dos espíritos, então vai haver esse desgaste, tá? Então, esse ectoplasma, ele serve para quê? Lá atrás, lá na época de Kardec, quando se queria fazer chamar a atenção das pessoas para a doutrina espírita, porque era chegado o momento de haver essa codificação, então o ectoplasma ele era utilizado para fazer toda essa fenomenologia para que as pessoas entendessem que existia a doutrina espírita, o espiritismo. Ok? As materializações propriamente ditas. E todos esses fenômenos aí, muitos outros. Hoje em dia, não há mais essa necessidade da gente ficar fazendo esses processos mediúnicos nas casas espíritas. Então, se utiliza para quê esse ectoplasma? Se utiliza, como a gente falou que ele tem relação direta com o fluido vital, então ele existe nas sessões de ectoplasmia, falando das casas espíritas, né? Onde os espíritos coletam esse ectoplasma nos chamados balões, de acordo com o tipo que cada médium
libera, e esse ectoplasma, ele é utilizado então em casas de saúde, em hospitais, para ajudar na recuperação daquelas pessoas que estão doentes, que estão desequilibradas, que precisam dessa energia para fazer o seu reequilíbrio. Ok, até aí? Tranquilo? Muito bem. Então vamos falar um pouquinho sobre animismo. Como que é seu nome, Ricardo? Você tinha perguntado alguma coisa daqui, eu respondi ou não? Ah, do sonho está aqui. Eu já vou chegar lá. Já vou chegar. Mas você não tinha feito uma outra sobre ectoplasma? Se você lembrar, você faz depois, se eu não respondi. Bom, falando de animismo. Animismo, ele vem do latim anima, que é alma. A gente vê nos cadernos de psicofonias do irmão Antônio Green como uma força movente dos seres vivos. Uma força movente dos seres vivos. Vejam, os seres vivos somente estão animados porque existe um espírito ou protoespírito ligados a eles. Então, se qualquer coisa que esteja viva, e tudo no nosso planeta está vivo, sempre existirá um espírito ou um protoespírito ligado. E é por isso que existe a vida. Então, como resultado, a gente tem a vida. Se houver antes de se tornar espírito, quando que, vamos dizer, que não existe uma unidade de terminologia ainda na doutrina espírita para algumas coisas. A partir do momento que o protoespírito virou o espírito, a gente considera aí o ponto zero, é que vai acontecer a primeira encarnação do espírito. Então, o protoespírito vamos considerar como se fosse antes. Então, no animal já existe uma individualidade, existe um protoespírito. Ele não está ainda completamente formado, ele não é um espírito, mas ele será um espírito. Um dia, esse protoespírito, a partir de todo o seu processo de evolução, ele chegará a ser um espírito. Quando ele se tornar um espírito, ele vai fazer a primeira encarnação no homem. E a partir daí ele passa a fazer reencarnações, né? Então, no animismo, o que a gente tem? De novo, né? Estamos falando do espírito encarnado. Então, ele possui corpo, perispírito e espírito. Para haver um processo anímico, existirá um desprendimento do perispírito. Então, o que é esse desprendimento? Então, vamos lá, vamos relembrar algumas coisas. Quando nós estamos, por exemplo, no polissistema espiritual e nós somos desencarnados, chega a hora de nós reencarnarmos, nós vamos fazer um plano reencarnatório. Fizemos esse plano reencarnatório, por sintonia de frequências, nós vamos reencarnar num determinado corpo biológico definido aí pela questão frequencial, ok? Vamos trabalhar, desenvolver este corpo biológico, ele vai crescendo no ventre da mãe. Quando o espírito desencarnado, via perispírito, está fazendo esta elaboração do corpo biológico, ele está acontecendo uma vinculação do perispírito
célula a célula. Então, não existe uma ideia também que se tinha antiga, e que eu nunca sei dizer, é aquela ideia da cebola, né? Eu nunca sei se o espírito está do lado de fora ou se é o corpo biológico que está do lado de fora. Mas, de qualquer forma, aquelas estruturas eram assim, espírito, daí umas camadas, era o perispírito e dentro o corpo biológico, ou o contrário. Isso é só uma forma de explicar que o perispírito é a interface entre o corpo biológico e o espírito. Mas o perispírito, ele está ligado célula a célula. Daí o que acontece é que nós podemos fazer o desprendimento do perispírito. Quando nós podemos fazer isso? Por exemplo, quando nós estamos dormindo. Então a gente dorme, relaxa, o corpo biológico fica descansando e o espírito mais perispírito, e o perispírito continua ligado ao corpo biológico, mas os dois, espírito mais perispírito, ele consegue se desprender e ir fazer outra coisa, porque o espírito não precisa ficar ali dormindo, né? Então, ele pode fazer outra coisa. Ele pode revisitar os seus registros informacionais, ele pode dar uma passeadinha aí pelo planeta, trabalhar um pouquinho no polissistema espiritual. Então, o espírito, ele não precisa ficar ali dormindo enquanto o corpo biológico está descansando. Daí acontece esse desprendimento do perispírito e ele pode, então, dentro daquilo que nós acabamos de falar, acessar os registros informacionais, né? Acessar os existentes que a gente colocou aqui embaixo. Vocês lembram dos existentes? Revelado, em trânsito e em repouso? Lembram? Não. Pelas carinhas é bom a gente fazer uma revisão. Existente revelado. Primeiro, o que é o existente? Existente é o conjunto de experiências, vivências, conhecimentos que o espírito possui e que ele acumulou ao longo das diferentes reencarnações. Ok? Existente revelado é aquela bagagem de conhecimentos que o espírito encarnado traz com ele durante esta reencarnação. Ou seja, eu tenho um armário gigante de conhecimentos. Não cabe esse armário gigante, vamos dizer, nas estruturas que comportam esse corpo físico. Então, eu tenho que trazer só um pouco. Estou fazendo uma viagem para o polissistema material. Vou reencarnar. O que eu vou levar? Aquilo que eu vou precisar nessa viagem. Eu não vou levar o meu armário inteiro. Ok? Então, esse é o meu existente revelado. É aquilo que eu estou utilizando durante esta reencarnação. Existente em repouso é tudo aquilo que ficou no meu armário e que eu não vou usar nesta reencarnação. Então, ele está guardadinho lá. Continua sendo meu? Sim, continua sendo meu. Quando eu voltar, está tudo ali. E o existente em trânsito é aquele conjunto de conhecimentos que ainda não foi internalizado pelo espírito, mas que ele está trabalhando durante esta reencarnação, que talvez numa próxima se transforme em existente em repouso ou em existente revelado. É aquilo que está em processo de internalização. Então, o espírito, quando o corpo biológico está dormindo, são os laços, vamos dizer assim, que prendem o espírito ao corpo biológico, que é o perispírito, esses laços se relaxam e ele consegue acessar, por exemplo, o existente em repouso. Então, ele vê lá, vai fazer uma limpezinha no armário dele, vai lá dar uma olhada, né? Então, quando a gente
fala aqui, por exemplo, de sonhos, sonhos é um processo anímico, é justamente esse desprendimento do perispírito, em que o espírito pode ser que ele tenha uma preocupação no dia a dia, ele ficou o dia inteiro trabalhando com planilha de Excel. Quando chega de noite, vai dormir, o que acontece? Ele sonha com as planilhas de Excel, né? Então, e daí, paralelo a isso, ele está revisitando algumas experiências antigas, mistura com essas planilhas de Excel, mistura pelas coisas que ele está vendo como desprendido no polissistema material mesmo, ou alguma coisa que ele esteja fazendo no polissistema espiritual. E daí, como o corpo biológico está descansando, essas imagens não ficam muito nítidas para o espírito. Então, no dia seguinte, quando ele acorda, ele diz assim: tive um sonho tão estranho. Eram uns números misturados com umas imagens que eu não sei o que eram, não conheço aquela casa ou aquelas pessoas com quem eu estava conversando. Ou seja, a coisa não fica clara para ele. Então, ele estava despreendido, sonhando, fazendo todas essas incursões, e aí ele não conseguia ter isso muito claro para ele. Daí você descobre. Funciona. Daí eu perguntei isso num grupo de exercício mediúnico, me falaram que pode ser sinapse, né? Pode ser que o cérebro continua trabalhando à noite, né? E sem ter a... Quem é o cérebro? É o espírito. É o espírito. Ele continua trabalhando e... Mas aí que vem a minha... Por que veio a minha pergunta? Porque eu perguntei, mas eu tive contato com outro grupo de espírito e eles me informaram, ou foi simplesmente o meu espírito sozinho que continuou trabalhando e desvendou o problema, entendeu? Como que o delimitador disso? Olha só, tem uma coisa que vocês precisam entender, que as coisas, elas são muito complexas e todos esses sistemas são extremamente abertos. Para cada situação, a gente pode ter uma resposta específica ou uma composição de respostas. Então, para um determinado caso, pode ser que, de tanto eu estudar, de tanto eu pensar a respeito daquele assunto, o que é que eu estou fazendo? Eu acesso a rede de conhecimentos e a rede me fornece essa resposta. Então, na verdade, não era um espírito ou um grupo de espírito, e sim uma rede de conhecimentos que, de tanto eu estudar e conhecer sobre o assunto, eu recebo como se fosse uma credencial. Então, você tem essa credencial porque você conhece um determinado montante sobre esse assunto. Então, digamos, você tem acesso livre para isso. Outros não têm. Então, você vai lá na rede e a rede te fornece a resposta. O que é essa rede? São centros de excelência de conhecimento, de todos os conhecimentos já alcançados. E quando você estuda sobre um determinado assunto, faz pesquisas, cada vez mais esta sua credencial de acesso está sofrendo upgrades, vamos dizer assim. Então, você está cada vez mais tendo informação privilegiada, vamos dizer assim. Só que esse privilegiado é por mérito seu, não é algo que foi te dado de bandeja. Você é privilegiado, é especial e eu vou te dar essa informação. Não, é algo que você construiu pela busca, pela pesquisa que você próprio fez. Então, você consegue ter acesso a esse tipo de informação. Você pode ter por exemplo, nesse desprendimento, neste sonho, ter contato com o polissistema espiritual
com outros espíritos, e aí se torna um sonho mediúnico, né? E te dão a resposta? Pode. Pode ser que você esteja mais relaxado e você começou a você mesmo investigar os processos dessa dúvida que você tinha, desse problema que você tinha, e você próprio encontrou a resposta por si mesmo? Pode. Então, as possibilidades, elas existem. O que foi naquele caso específico, acho que a única pessoa que pode responder é você próprio. Ninguém tem como dizer, para aquele caso foi um espírito, foi um acesso à rede, foi sei lá o que. Não dá para saber. Porque no outro dia a gente acorda e não lembra de muita coisa, né? A gente só lembra que veio o estalo, né? Mas como foi? Exatamente, a gente não lembra como foi. Mas isso existe. E grandes descobertas feitas na humanidade foram por esse processo de acesso a redes, foram por processos de acesso ao polissistema espiritual, foram capacitores que conseguiram fazer síntese desse conhecimento da humanidade e colocar na prática, né, a descoberta que foi feita. Então, isso faz parte de todos nós. Então, a gente precisa acreditar que isso é possível e que isso existe. Tá? Sintonia, né? Sim. Sintonia. Isso aí. Bom, falamos aqui de sonhos. O que é o sonambulismo? Aliás, deixa eu até dizer. Esses 4 tópicos aqui, sonho, sonambulismo, êxtase e dupla vista, são formas que Kardec explicou no Livro dos Espíritos como sendo animismo. Qual é o capítulo? Emancipação da alma. Então, nesse capítulo Emancipação da Alma, ele fala sobre animismo, só que não utiliza esse nome. E os casos que a pessoa tem a sensação de que está saindo do corpo? Sensação consciente. É um desprendimento. Isso pode acontecer, que normalmente a gente chama aqui de dupla vista. Então, o sonho, o sonambulismo e o êxtase, Kardec se refere a eles como sendo que ocorrem principalmente com o espírito, com o corpo, né, dormindo. E aqui, na dupla vista, seria ele acordado no estado de vigília. Tá? Mas isso acontece, já vamos falar. Então, qual é a diferença entre esses 3? Sonho, sonambulismo e êxtase. Todos eles são graus de desprendimento do perispírito. Então, quanto mais o espírito está desprendido, mais ele consegue acessar esferas diferenciadas, até níveis, sei lá, no polissistema espiritual. Aqui seria o transe propriamente dito. O êxtase, Kardec se refere a ele como sendo um desprendimento bastante grande do perispírito, ou seja, o espírito está preso ao corpo biológico por laços muito enfraquecidos, vamos dizer assim. Mas uma coisa tem que ficar muito clara para vocês. Esta ligação com o corpo biológico, ela continua existindo, porque o espírito continua encarnado. Ele não desligou completamente. O desligamento completo só acontece na morte do corpo biológico. Esse é o único momento em que acontece o desligamento completo. Então, no êxtase também, o espírito se desprende bastante, muitas vezes ele não quer, por ele próprio, está tão bom lá que ele não quer nem acordar, né? E a dupla vista é justamente esse ponto que você mencionou agora, é um desprendimento, aí dependendo do nível que você tenha de dupla vista, você consegue fazer até de forma consciente. A dupla vista, Kardec coloca que
ela pode se dividir, né, num estado, vamos dizer assim, mais rudimentar dessa faculdade, a pessoa passa a ter a perspicácia, a certeza sobre alguma coisa. Então, a pessoa, na verdade, ela somente vislumbra, ela faz uma análise daquela situação que está acontecendo e ela consegue fazer deduções a respeito da situação. Então, ela tem uma certa perspicácia, uma certeza de que alguma coisa irá acontecer. Ela não sabe explicar como, mas ela deduz isso. Quando esta faculdade da dupla vista ela está mais exercitada, é como se a pessoa tivesse pressentimentos. Então, muitas vezes, ela sente que alguma coisa está por acontecer e os pressentimentos deveriam ser positivos e negativos, mas quando é alguma coisa muito boa que você pressente que vai acontecer, você não liga, você diz, estou feliz, estou achando que alguma coisa boa vai acontecer, então você não se incomoda. Então você usa a palavra pressentimento normalmente para alguma coisa negativa, né? Então você sente através de uma leitura que você fez e você sabe que alguma coisa está por vir. E quando esta faculdade é muito mais exercitada, então você consegue perceber acontecimentos que já aconteceram ou que estão em vias de acontecer, que seria a leitura de tendências. Destino, gente, não existe, né? Nós sabemos disso. Mas as coisas, da forma como estão acontecendo, estão levando a determinadas tendências, que as pessoas que têm essa dupla vista um pouco mais exercitada conseguem fazer essa leitura. Então, se diz que isso essa percepção se faz através de um desprendimento do próprio perispírito, que ele consegue fazer essa leitura. A gente tem também, as pessoas falam em viagem astral, tem até um instituto de conscienciologia que esqueci o nome dele agora. Como? Valdo Vieira. Tinha, na verdade o instituto deve existir ainda, ele já desencarnou há pouco tempo atrás, né? O Valdo Vieira criou lá em Foz do Iguaçu. Valdo Vieira, para quem não sabe, ele participava junto com o Chico Xavier de algumas manifestações. Daí, num determinado momento, o Chico continuou fazendo o trabalho que ele achava que deveria fazer, que nós conhecemos, né? E o Valdo Vieira, ele se focou muito mais nessa parte de conscienciologia, que seria você viajar por aí, viajar de forma astral, vamos colocar assim, explorando o processo anímico. Então, quando a gente está falando aqui de animismo, nós estamos falando de quem? De cada um de nós, certo? Então, o processo anímico é feito por cada um de nós. Tem espírito desencarnado na jogada? Não. Muito bem. Vamos supor que eu, espírito encarnado, eu faço um desprendimento aqui, entro num processo de transe, por exemplo, e eu consigo acessar os meus registros informacionais de outras reencarnações, e eu venho aqui e começo a falar para vocês sobre algum determinado assunto aí. Vocês podem achar, ou ele próprio pode achar, que se trata de um processo de psicofonia, certo? O que é psicofonia? É um espírito desencarnado falando através do aparelho fonador do médium. E, na verdade, não é. É o próprio espírito encarnado que está promovendo esse processo anímico.
ele não sabe o que acontece com ele, por falta de informação, não foi atrás para conhecer mais, e como ele não sabe que é isso que acontece com ele, ele diz, deve ser espírito. Então eu vou montar uma casa espírita. Né? Então, na verdade, é um processo anímico. O mesmo processo pode acontecer através de uma psicografia. Ele escreve, ele está acessando registros informacionais e ele diz, é um processo mediúnico, mas na verdade não é, é um processo anímico. Ok? Vocês estão entendendo que esses fenômenos, eles não são simples da gente que está de fora conseguir analisar? Então, a gente vai ter que conhecer muito mais, chegar mais próximo desse médium, entender qual é o trabalho dele, verificar como ele se comporta, qual é o rol de mensagens que ele traz, que depois o professor Raul vai trazer para vocês a questão da forma, significado, uso, função, valores universais, alternativos, especialistas e individuais, né? Para a gente entender melhor onde isso se encaixa no produto mediúnico, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês, falando de animismo, é que um espírito encarnado, ele pode estar fazendo um processo que é anímico e ele próprio pode achar que é mediúnico por falta de conhecimento dele. Não justifica, na minha opinião, mas de qualquer forma ele pode fazer isso. Ou então pode ser a questão de fraude. Ele sabe que é um processo anímico, mas ele fala que é mediúnico. Então é pior ainda. Exatamente. Repita aquela pergunta. Se ele traz uma mensagem boa, ele está errado? E, segundo lugar, mais importante, o processo anímico, ele faz mal para o sistema? Tipo, eu estou me desgastando, eu estou fazendo uma coisa Sim. que me Toda... prejudica? Ó, primeiro, se você está dizendo para as pessoas que é um processo mediúnico e não é, você está mentindo. Ah, mas a pessoa não sabe também. Não é mentira. Se eu vivo sozinha e não sei que matar não deve ser feito em função da promoção da vida, e eu faço isso, não é pela minha falta de conhecimento que a gente vai dizer, ok, né? Então você tem que procurar se instruir. Não, eu entendo, mas eu quis dizer assim, ele pode dizer que não é, não pode não dizer nada, e nem dizer que é um espírito e está fazendo um processo anímico, ele não está enganando ninguém. Mas eu estou querendo dizer assim, o processo anímico é errado em que sentido, assim, de desgaste? Ele prejudica fisicamente? Por exemplo, vou responder a sua segunda questão, depois a gente volta à primeira. Existem alguns ditos espíritos, que o irmão Grimm já falou que não são espíritos, que são processos anímicos que acontecem, até mesmo o Dr. Fritz, por exemplo. Não é um espírito, é um processo anímico. E o que acontece? Na verdade, o médium, se não me engano, já desencarnou até. Eu acho que já. Mas não é que ele já teve outras histórias. Esse é só um exemplo, existem outros exemplos. Então, quando se faz esse processo, por exemplo, de passe, vou fazer um passe anímico. Então, a gente está fazendo um reequilíbrio entre aquele que está pior e aquele que está melhor. Você está reequilibrando o sistema. Quem está pior fica melhor, quem está melhor fica pior. Certo? Então, aí vai haver gradativamente, sempre que se utiliza ectoplasma, você está utilizando seu fluido vital, seu capital de vida vai diminuir. Então, isso vai acontecer. E normalmente esses médiums que fazem esses processos anímicos, que envolvem a questão do ectoplasma fluido vital, haverá um desencarne precoce. Mas eles vão desencarnar antes do que deveriam. É como se eu
E, exatamente, exatamente. Daí, no caso, é um desgaste, mas aí já não sei, é do meu capital de vida, Isso, do meu fluido. exatamente. Agora, voltando à questão anterior, não é porque você não sabe o que acontece com você que você pode, por exemplo, dar orientação a pessoas. A pessoa que vem numa casa espírita, ela vem procurar, muitas vezes, um aconselhamento, que ela supõe que existe ali um espírito que tenha uma visão mais ampla da situação para dar uma certa orientação para ela. No caso de um espírito encarnado, médium, que esteja fazendo isso de forma anímica, o que é que ele está fazendo? Ele está dando uma orientação de acordo com o conhecimento próprio dele. E ele não tem uma visão mais ampla da situação para dar esse tipo de orientação. E dependendo da pessoa que vai lá buscar essa orientação, tem muitos que pensam assim, não faço análise crítica, eles não colocam filtro, aquilo que foi dito é o que eles vão fazer. Então veja a responsabilidade dessa pessoa que está influenciando outras no seu dia a dia e na sua reencarnação. Então é complicado. Então por isso é que se fala que a gente tem que cuidar muito com essa parte do animismo, tá? Então é bom deixar isso claro. Você comentou aí sobre o passe anímico e o passe Mediúnico. onde vira a chave aí. Quando você está numa casa espírita, qual é a orientação que se dá? Sempre você vai fazer um passe, que você for fazer um passe, você precisa fazer a conexão com o polissistema espiritual. Aqui na casa a gente fala isso sempre, que você tem que fazer uma prece, você tem que ter alguns cuidados com a alimentação, com os seus pensamentos e tudo mais, para poder fazer o passe e facilitar essa comunicação do polissistema espiritual com a pessoa que foi em busca de ajuda na casa espírita. Isso significa que, então, aconteceu um acidente, você nunca vai poder fazer um passe fora da casa espírita? Não, não é bem assim. Mas se eu estou lá fora, o que eu preciso fazer? Fazer essa conexão com o polissistema espiritual, fazer uma prece, pedir ajuda aos espíritos que estão atuando na região para que você seja apenas o veículo e não o originador, emissor, tá? Influência espiritual. Sim, sofre influência espiritual, sim, sofre. Mas você tem a sua própria energia. Sim, mas esta energia que você possui, vamos dizer assim, vai ser direcionada pelo polissistema espiritual. O encarnado não tem condição de saber exatamente o que aquele espírito que sentou na frente dele para fazer um passe, o que é que ele precisa. Como é que eu vou direcionar essa energia? Eu preciso direcionar de alguma forma, eu não conheço a pessoa. A luz está apagada, a pessoa sentou ali, não sei nem quem é, né? Então, quem é que vai fazer essa avaliação? São os espíritos desencarnados que estão trabalhando nesse passe. E eles vão fazer um direcionamento para que a pessoa que foi em busca de ajuda, ela receba, vamos dizer assim, uma semente daquilo que ela precisa e que ela própria possa fazer o processo de polimerase dentro de si. Ou seja, ela vai fazer uma reação em cadeia para ela alcançar a cura. Então é uma soma. É uma soma. Anímico com o processo espiritual. Porque se Anímico no sentido de ser ectoplasma do médium, mas precisa do polissistema espiritual. Sim. Não. Precisa. Acreditamos que existe o rei da floresta. Estou chutando, né? Não estudei. Uhum. Na verdade, é um desprendimento que acontece do perispírito
em virtude dessas substâncias ingeridas, eles vão fazer uma alteração frequencial. Essa alteração frequencial vai acessar essas frequências, que normalmente são frequências baixas. Então, ele vai enxergar o que tem de mais do que existe naquela frequência. Tá? Mas aí a frequência de quem está participando, não vai ser uma ideia coletiva. Não, não vai ser uma ideia. Cada um vai ver aquilo que ele elabora. Isso, isso. Quando, por exemplo, a gente começa a participar da ectoplasmia aqui, por que se fala que tem que se fazer uma certa disciplina? Uma certa não, tem que se fazer uma disciplina e uma disciplina rígida, no sentido de alimentação, exercício físico, pensamentos, né? Tudo isso vai fazer com que você esteja com esse conjunto encarnado melhor. Portanto, você está gerando uma maior qualidade no seu ectoplasma. E os espíritos dizem que quando você começa aqui, o ectoplasma está todo desorganizado. Então, eles vão, a cada semana que você vem, que você está participando, os espíritos vão fazendo uma organização desse seu ectoplasma, até que você consiga ter uma certa qualidade para ser utilizado depois em casas de saúde, em hospitais, nessa coleta. Tá? Ah, sim, mas esse, veja, nós perdemos células diariamente. Diariamente a gente perde essas células. E claro, o perispírito não vai ficar associado a essas células que foram jogadas fora. Mas vai ficar, com o tempo ele vai, vamos dizer assim, se reajeitando novamente. Sim, isso mesmo. É uma Tá? adaptação mesmo, né? Como? Uma adaptação. Uma adaptação. Gente, já estamos assim em cima, né, do nosso horário. Eu ainda tenho algumas coisas para falar para vocês. A gente falou da ideoplastia, falamos do animismo, entendemos que até aí não tem espírito desencarnado no processo, certo? E o próximo é concepção de mentalidade. Eu nem vou escrever aqui no quadro, mas é o terceiro, e o quarto é o mediunismo, ok? A concepção de mentalidade é o quê? É quando um espírito encarnado, ele começa a estudar, por exemplo, aqui na casa a gente tem um exemplo muito claro que é a psicopictografia, né? A gente vê como esses quadros que tem aqui atrás, existem grupos que fazem essas pinturas. Então, o que é a concepção de mentalidade? A concepção, de forma assim, bem macro, na verdade, um médium, espírito encarnado, que está estudando, pesquisando a respeito, por exemplo, de um pintor, de um autor. Então, ele está cada vez conhecendo mais a respeito desse pintor. Ele conhece mais a respeito das técnicas que esse pintor utilizava, como ele fazia os desenhos. E ele passa anos, né? Vocês já devem ter ouvido alguém falar a respeito da psicopictografia, e os grupos às vezes têm 20 anos estudando, trabalhando, então não é de hoje para amanhã. Voltando àquilo que nós falamos agora há pouco a respeito de redes, o que é que eu estou fazendo quando eu estudo, pesquiso, busco conhecer alguma coisa? Eu estou cada vez mais tendo uma credencial de acesso. Só que eu vou ter uma credencial de acesso a um espírito desencarnado? Não. O que eu acesso? Eu acesso a mentalidade, vamos dizer assim, que ele deixou. Então, eu faço esse acesso e pelo estudo, pela pesquisa, eu consigo, às vezes, reproduzir um quadro que aquele pintor tenha pensado em fazer e não fez. Eu consigo fazer este acesso porque eu me credenciei para.
Então, nada mais é do que o processo de redes. Quanto mais eu conhecer, mais eu posso ter acesso a essas informações. Que agora há pouco eu brinquei com informações privilegiadas, que só eu posso ter. Por que só eu posso ter? Porque só eu estou fazendo esse estudo e tenho esse conhecimento, né? Então, esse é o processo da concepção de mentalidade. Quando eu faço esse acesso à mentalidade que um outro espírito deixou, eu estou buscando alguma coisa que já é fora de mim. Então, observem, a ideoplastia não tem espírito envolvido no processo. O animismo é o espírito do próprio médium que está fazendo o processo. Agora, na concepção de mentalidade, é o espírito do médium acessando alguma coisa fora de si, que ainda não é um outro espírito, que é uma mentalidade ainda. Não é a existência desse outro espírito. Não tem nada a ver com a existência. Não, não é o existente, porque, vamos dizer, não, não, é na questão da mentalidade, do pensamento, isso. Adquirindo uma capacitação, não é? Uma capacitação para Ele vai chegar... desenvolver aquele trabalho. Com a ótica de um ou pintor ou escritor. Ele só consegue acessar esta mentalidade porque ele próprio se capacitou para fazer, né? Então, acesso a esse conhecimento isso. está guardado lá. É a credencial de acesso que está lá e que ele conseguiu porque ele estudou, porque ele tem mérito para isso. Mas esse conhecimento que você está falando, não sei, até já houve até uma exposição aqui, que tudo que é pensado, que é criado, fica como se fosse numa nuvem. Sim. Que você pode Acessar. A qualquer momento. Isso. Você vai conseguir acessar desde que você também se empenhe na... Exatamente. Pensem numa exposição gigantesca. Você vai lá, você pode acessar, qualquer um que entre pode acessar a tudo? Não. Esse crachá aqui te dá direito a você acessar só aquele pedacinho ali. Esse crachá te dá direito àquela outra parte lá que é maior do que a primeira, né? Então, à medida que você vai conhecendo cada vez mais, a sua credencial de acesso, ela te permite acessar um conhecimento maior ou mais específico sobre determinados assuntos, pelo mérito seu, porque você estudou e você pesquisou, você construiu. A rede é um conhecimento estruturado, são centros de excelência do conhecimento. Então, é aquilo que é estruturado. Os bolsões de pensamento, eles têm o nosso dia a dia. Tudo aquilo que você pensa, você está jogando. Isso, tá? Então, concepção de mentalidade, que eu falei pouco, mas vocês entenderam qual é a ideia? A ideia é você acessar alguma coisa, você espírito encarnado, acessa alguma coisa que está fora de você, mas não é um outro espírito. Tanto é que aqui na casa são raríssimos os quadros que se autoriza a assinar com o nome do pintor, né? E por último, só para fazer o gancho com a psicofonia e a psicografia, a questão da mediunidade, que seriam os processos mediúnicos, propriamente ditos. Então, é o espírito encarnado e o espírito desencarnado fazendo um processo de comunicação. Ou seja, aí são dois espíritos fazendo o processo. Então vejam, gente, já vou continuar falando sobre mediunidade, mas eu quero chamar a atenção estamos nos grupos de exercício mediúnico. Tem a pessoa lá que levanta o dedinho, mas esse processo assim, assim, assim acontece comigo. É um espírito que está fazendo esse processo? Não sei.
A gente vai ter que... o próprio indivíduo tem que se autoconhecer melhor, entender o que está acontecendo com ele, para ele identificar o que é que está acontecendo. Já tive casos de pessoas que diziam que estavam fazendo processo de psicografia e que eu pensei, mas não falei ainda bem, eu pensei, processo anímico, com certeza. E a pessoa fica aí falando e atrapalhando o grupo. A pessoa veio falar com o irmão Leocádio e o processo era mediúnico. Certo? Então, a gente não tem como saber. O que a gente não pode é negar isso no exercício mediúnico. Dizer, não, isso aí é balela, isso não está acontecendo com vocês. Não podemos fazer isso. Porque o processo está acontecendo. Seja ele anímico, seja uma ideoplastia, seja uma concepção de mentalidade, o processo está acontecendo. Então, alguma coisa está acontecendo. O que a gente precisa esclarecer pode não ser processo mediúnico. Aqui na casa, o irmão Grim, o irmão Leocádio falam que entre 97% e 98% dos processos que acontecem por aí, dos fenômenos que acontecem por aí, são anímicos. Somente 2% a 3% é que são mediúnicos. Um outro ponto importante para este grupo. Processos mediúnicos não acontecem somente na SBE. Acontecem em outras casas espíritas também. Ok? Então, isso tem que ficar bem claro. Então, voltando rapidamente à questão da mediunidade, só falando alguns tópicos. Então, a mediunidade ele é um processo de comunicação. Né? Então, é uma faculdade que é do espírito. Se é uma faculdade do espírito, ela existe tanto no espírito encarnado quanto no espírito desencarnado. Ok? Sendo espírito, haverá esta faculdade mediúnica, que ela vai ser mais ou menos exercitada, tal qual o nosso processo, a nossa faculdade da inteligência. Se eu exercito mais a inteligência, mais ela vai se desenvolvendo. Se eu exercito mais a mediunidade, mais ela vai se desenvolvendo, né? O que é a inteligência? A nossa capacidade de resolver problemas, vamos colocar assim. O que é a faculdade mediúnica? É esse processo de comunicação. Quanto mais eu procuro fazer esse processo, mais eu vou me exercitando nesta faculdade. Algo que a gente sempre comenta. Tem muita gente que vem aqui para casa dizendo que quer fazer comunicação com os espíritos desencarnados. Todos nós que estamos encarnados, nós estamos aqui na mesma faixa frequencial do polissistema espiritual da Terra, certo? Apesar de cada um individualmente ter uma frequência diferenciada. Quando a gente encarna, a gente vem para essa faixa de frequências do corpo biológico. Então, cada um de nós que está numa frequência diferenciada, que talvez lá no polissistema espiritual a gente não conseguisse conversar e estar próximo um do outro em função dessa variação frequencial, aqui no polissistema material, devido ao corpo biológico que baixa a nossa frequência, nós todos conseguimos conviver juntos. Então, aqui no polissistema espiritual, muitas vezes a pessoa não consegue se comunicar com o espírito encarnado que está do lado, né? Entra no elevador, não diz bom dia, nunca fala com o vizinho. Ou seja, não faz um processo de comunicação, mas quer se comunicar com espíritos que estão desencarnados, que estão numa frequência muito diferente da nossa. Então, primeiro a gente precisa buscar, tentar fazer essa comunicação aqui entre nós para a gente melhorar esta questão da faculdade mediúnica. Quanto mais
vamos dizer assim, a cada nova reencarnação, nós temos a possibilidade de fazer um exercício maior da faculdade mediúnica. Nós, estando aqui todos reunidos, nós estamos fazendo exercício da mediunidade. Mas nós não estamos gerando aqui um produto mediúnico. Ok? Deixa eu ver o que mais que é importante. O mediúnico. Acaba tendo a influência, de certa forma, do plano espiritual. Sim, mas aqui nós estamos fazendo um exercício mediúnico. Vamos falar de uma reunião de trabalho. Nós estamos fazendo um exercício mediúnico. É um processo de comunicação. É um exercício mediúnico. Então, nós estamos cada vez mais exercitando essa nossa faculdade mediúnica. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui que eu esqueci. Dentro do processo mediúnico, sempre deverá haver o processo de sintonia de frequências entre o médium e o espírito desencarnado. Se não houver essa sintonia de frequências, não haverá o processo mediúnico. Não existe absenteísmo, outra coisa que é importantíssima, né? Não existe absenteísmo no processo mediúnico. Sempre haverá um acordo do médium para que esse processo mediúnico exista. O médium, ele é vamos dizer, o dono do processo. A partir do momento que ele queira interromper o processo mediúnico, ele interrompe. E ele é também filtro, ou seja, tudo aquilo que ele está, que está sendo manifestado através dele, é algo que ele está colocando, ele está disponibilizando como oferente, que é o extrato e o substrato que o médium possui, para que o espírito desencarnado utilize esta bagagem para trazer a mensagem para aquele grupo que está dando sustentação pelo nível de conhecimento dessas pessoas. Então, se uma mensagem é trazida para esse grupo, ela é trazida porque existe uma certa sustentabilidade para esse conteúdo aqui no grupo. Se for para outro grupo, mesmo que o espírito desencarnado e o médium sejam os mesmos, o grupo é outro, a mensagem sairá de uma forma diferente. Tá? Gente, eu acho que um resumão de mediunidade seria isso. Daí o Raul vai continuar falando aqui sobre psicofonia e psicografia, e daí se surgirem mais algumas questões, a gente vai interagindo aí. Pois não? Você tem alguma bibliografia sobre essa matéria que você expôs, que a gente possa aprofundar? Olha... Sobre mediunidade, a gente realmente terá muita coisa aqui nos cadernos de psicofonias. Agora, o que a gente fala sobre animismo, ideoplastia, concepção de mentalidade, algumas coisas você pode até pensar dentro desta bibliografia, mas são coisas que a gente vai construindo ao longo dos anos, né? Você vai lendo uma coisinha aqui, outra ali, outra lá, e você vai construindo alguma coisa. Bom, para começar essa fala com vocês, eu primeiro tenho que sair da frente, né? Gostaria de dizer que normalmente não é uma questão nossa, mas é uma questão de muitas outras pessoas. Eu não gosto de discutir esse respeito, mas sempre me falaram e nos falam que nós dois formamos o que a gente chama de casal 20. Eu sou o 0 do 20. A parte decimal é concernente a ela. Vamos ver se a gente conversa um pouquinho mais a respeito deste processo, desse quadro panorâmico que manifesta a mediunidade como sendo, digamos assim, uma decorrência primária. Então nós temos que comentar um pouquinho sobre algumas coisas com vocês.
Inicialmente eu gostaria de fazer uma perspectiva interessante aqui que nós temos que discutir a respeito desta figura aqui chamada perispírito. Tá? Todos os momentos que a professora Vanilza mencionou a relação do perispírito com o espírito, quando ela fala em desprendimento, sempre tenho em mente que isso aí a gente deve aceitar como emancipação. A diferença de desprender para emancipar é que quando você desprende, dependendo do conceito que você faça, você pode desligar. Quando você emancipa, você se mantém fiel às suas convicções primárias. Uma pessoa que é emancipada juridicamente, ela pode fazer decisões por si, mas o elo de família se manifesta, continua. Então o que a gente quer dizer é o seguinte, quando o perispírito se emancipa, ele não desprende-se do corpo em momento nenhum. Tá? É só isso. Então entendam esse desdobramento, esse desligar como uma emancipação. Isso aí é notório, não deixem escapar essa forma. O que nós gostaríamos de falar para vocês é justamente no sentido de contar alguns pequenos fatos históricos que levaram Kardec a mais tarde chegar até o que nós chamamos de psicografia e psicofonia. Então existe uma relação de fatos que são elencados de forma geral e trazem para nós uma constância que chega desde a primeira manifestação considerada o marco inicial do espiritismo até onde a gente alcança a psicofonia, que vai se desdobrar para aqueles panoramas circunstantes lá. Então o que nós temos aqui? De uma forma convencional, isso aí não é histórico, mas é uma questão de convenção, é uma questão que as pessoas comumente concordam nisso. Data-se de 1848 o início da manifestação espírita. É óbvio que isso não aconteceu. Moisés era um médium, um manifestante. Jacó, Isaías, Paulo de Tarso, Jesus, todos esses foram grandes manifestadores da mediunidade. Mas por uma questão de organização, de ordenação, se começa a fazer um respeito de estudo em 1848, nesta cidade dos Estados Unidos, chamada Hydesville. Ela fica próxima a Nova York, só que ela é realmente, como diz a própria cidade, uma vila escondida, né? Hydes, escondido, vila. Então, uma vila escondida, que fica nos arredores de Nova York, muito humilde e restrita. E nesta data aqui, nesse espaço estruturado chamado Hydesville, 3 garotas manifestam-se de forma exemplar, digamos assim, com relação ao espiritismo. Lia, Margaret e Kate são as chamadas Irmã Fox. Tá? O trio chama-se Irmã Fox. As Irmãs Fox, elas começam a manifestar algum tipo de fenômeno que as pessoas não conseguiam interpretar nem entender. O que é importante a gente começar a falar, antes de falar desse fenômeno que manifestava com as 3 irmãs. O que é fenômeno? Qual o conceito de fenômeno? Acho que é algo que acontece além do imaginário, algo que você espera, O que mais? Eu sabia que viria de vocês. Fenômeno é um fato da natureza. Nada está acima da natureza. Não existe sobrenatural. Nada é sobrenatural. O único circunstante que poderia ser sobrenatural, que é Deus, faz a natureza. Portanto, ele concebe aquilo que é o natural. Portanto, Deus também é o natural. Tá? Então, como não existe sobrenatural, fenômeno não é algo ímpar, é algo que se estuda. É um fato. Fenômeno é um fato. Então, quando nós estamos falando sobre o fenômeno das 3 irmãs, é alguma coisa que hoje nós conhecemos como processo mediúnico. Tá? Na realidade, com as 3 acontecia um processo anímico. Mas nós vamos desdobrar a respeito disso aí.
Essas 3 irmãs, então, o que acontecia com elas? Acontecia com elas o seguinte, elas estavam em determinado local na casa delas e, por uma questão digamos assim, relaxamento, geralmente essas coisas acontecem à noite. Todo mundo sempre diz, à noite. Né? Não, é porque à noite a gente está mais relaxado, mais calmo, menos atento, focado, atribulado às coisas do dia a dia. Então elas se manifestavam no quarto delas, estavam lá descansadas, prontas para começar a dormir, e de repente começava a se escutar pedrinhas na janela. Pedrinhas na janela, elas iam lá olhar, não viam nada, voltavam para a cama. Pedrinhas na janela, vamos lá, e assim vai, vem e vai, vem e vai. Até que uma noite elas ficaram muito incomodadas com isso e chamaram os pais. Disseram, nossa, olha o que está acontecendo. E aí os pais ficaram lá no quarto e disseram, não, vamos ver quem está jogando pedrinha na janela. Aí começaram as pedrinhas, eles olharam e disseram, vamos tentar localizar quem está jogando as pedrinhas na janela. E olharam pela janela, viram, falaram, berraram e tudo mais, e nada. Né? Fecha a janela, pedrinhas na janela. Ficaram danados da vida. Então o que eles fizeram? Tanto o pai como a mãe ficaram numa tocaia do lado de fora da casa, esperando que na noite seguinte as meninas dentro do quarto jogassem pedrinhas na janela. Eles tiveram uma surpresa absurda quando eles perceberam que do chão levantavam as pedrinhas e iam para a janela. O que acontece com pessoas que fazem parte de algum tipo de organização religiosa? Meu Deus do céu, isso não vem de Deus. Porque Deus não ia ficar jogando pedrinhas na janela da nossa filha. Né? Então eles começaram a ficar extremamente aturdidos. Quando eles ficaram aturdidos, eles vão buscar algumas pessoas que estavam mais, digamos assim, norteadas em conhecimento. Buscam o prefeito, buscam o médico, buscam o advogado, etc. e tal, e todos eles começam a observar o que está acontecendo. O fenômeno se manifesta de novo. E vai se manifestando, vai se manifestando. Cada vez que o fenômeno se manifesta, começa a ficar mais intenso o número de pessoas em volta do local. Até que chega uma hora, o prefeito diz o seguinte, vamos nomear uma comissão para estudar esse caso, porque estamos começando a ficar com problemas com as pessoas que não querem mais vir até a cidade fazer a parte comercial, porque elas têm medo do que está acontecendo. Então, nomearam uma comissão. Nomeada esta comissão, ela começa a estudar o caso e tentar ver o que estava acontecendo. Estudando o caso e vendo o que estava acontecendo, eles começam a observar que isso é um fenômeno que parecia espontâneo. E se as meninas não estivessem no local, a casa não era apedrejada. Se elas estivessem, a casa era bombardeada com pedrinhas. Tá? Então eles começaram a indicar que as meninas eram o problema. Não a casa, não a cidade, não o local. Com essa indicação, este tipo de notícia atravessa o oceano e chega à Europa. Quando chega à Europa, alguns estudiosos deste mesmo tipo de fenômeno começam a levantar hipóteses. E algumas das hipóteses são alguma coisa com relação a uma condição de relação das pessoas com o fenômeno. Essa condição de relação das pessoas com o fenômeno, elas chamam a atenção a tal ponto que vêm alguns estudiosos da Europa e chegam até Hydesville para tentar desvendar o caso. Resumo da ópera, para não contar os mais 12 anos que se passaram com tentativa de desvendamento desse fenômeno. As meninas foram levadas para a Europa. Lá, quem sabe, a coisa poderia acontecer de uma forma mais clara. O que acontece com essas 3 meninas? Elas começam a servir de estudo fenomenológico para o que acontecia com elas. Quando chega na Europa, elas não têm mais apedrejamento de locais onde elas estão. Onde elas ficam, coisas levitam, mesas flutuam, cadeiras levantam, e elas sentadas nas cadeiras e levantam tudo junto lá. Então a coisa começa a ficar muito mais intensa e séria. Tá bom, aqui a gente faz uma parada nesse breve estudo e vamos começar a falar um pouquinho de 1855, quando Kardec começa a ter as primeiras notícias a respeito dessas questões fenomênicas. Antes desse ano, de 55, lá por 1850 mais ou menos, Kardec começa a ter notícias e começa a ter envolvimento, através de alguns amigos deles,
dele e dos correligionários de estudo dele, que existia um fenômeno chamado mesas girantes. E essas mesas girantes eram extremamente, digamos assim, curiosas. E sendo curiosas, começaram a ser o programa de lazer da França naquela época, principalmente Paris. Então, o que acontecia? Chegavam-se os sábados à tarde ou domingo à tarde, em vez de uma soirée de música, ou seja, de uma entrevista musical, vamos fazer uma soirée, né, de mesas girantes. Então, iam às sociedades, iam aos grandes salões, e lá ficavam em volta das paredes, assim, esperando até que, de repente, uma mesa começasse a flutuar e começasse a girar. Isso ficou um programa tão intenso que todo mundo, nos domingos à tarde, ia para um salão que escolhia para fazer a participação das mesas girantes. O que era aquilo? Ninguém tinha a menor ideia. Ninguém tinha a menor perspectiva. Kardec foi convidado várias vezes por alguns colegas a fazer parte desse tipo de programa de domingo. E Kardec disse assim, não vou perder meu tempo com essas besteiras e porcarias. As palavras foram bem essas, besteiras e porcarias. Kardec então disse, não, isso aqui é uma coisa que vocês estão usando para fazer passar o tempo, eu não tenho tempo de passar o tempo, eu tenho que estudar para poder ganhar tempo. Até que chega uma hora que estas informações das três meninas começam a coincidir com a das mesas girantes. Quando começam a coincidir das mesas girantes, um dos correligionários de Kardec, um dos amigos de Kardec, diz o seguinte, não seriam essas mesas girantes alguma coisa promovida por nós mesmos? Daí Kardec diz, espera aí, você está querendo dizer que nós fazemos isso involuntariamente? Não sei, mas não pode ser. Você não está curioso para conhecer? Eu disse, olha, eu acho que isso aí é algum engodo, alguém que está fazendo alguma brincadeira com vocês, alguma espécie de pseudo-magia, coisa assim, não deve ser. Não custa você ir. Se você for e ver que não é, vai embora. Tá bom. Kardec vai. Então Kardec vai numa dessas sessões, quando ele chega na sessão, ele vê aquela balbúrdia toda aquela agitação, etc e tal, e fica lá sentado esperando até acontecer. De repente, num círculo onde tinha algumas 12 ou 15 pessoas,